Olá, boa noite, Lu. Paz seja contigo, paz seja com a tua casa. Amém. Glória a Deus. Vamos começando devagarinho aí, mais um encontro, né? Mais um encontro. Irmã Ana também. Deus abençoe, irmã. Paz seja contigo, paz seja com a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos aí vão chegando. Eu tô aqui com o Note também ligado. Glória a Deus. Hoje vamos para segundo não, nosso sexto encontro. E, e vamos falar um pouco sobre Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, vamos passar aí por... Vamos conversar alguma coisa sobre Apocalipse também, fazer algumas referências. E daqui a pouco eu vou pensar, mas falou Êxodo, falou Levítico, agora volta para Gênesis. Não, na verdade não, nós não vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre a criação, né? Depois, em outro momento, nós vamos falar também sobre a criação do homem. Depois vamos falar sobre angiologia, vamos conhecer um pouco sobre essa questão dos anjos também. E é claro que tudo que a gente vem falando aí, em todos os encontros que a gente vem fazendo, tudo que a gente fala aqui são só referências que ajudam a interpretar melhor a Bíblia, compreender um pouco mais a leitura, né? Não teria como nós conversarmos o livro todo em tão pouco tempo, né? Então, é lógico que é necessário que haja uma leitura da Bíblia, né? E a partir do ano que vem vamos começar também com um cronograma de estudo. Mas quando a gente fala sobre Êxodo, eu estou dando ali só o norte, ali uma compreensão, né, sobre o que realmente está falando, qual é o tema, qual é o propósito, qual é o objetivo do Êxodo. E a mesma coisa Levítico e semana que vem Números, e agora também, né, sobre a criação. Existe muito mais do que isso que a gente está falando aqui. A gente só vai pontuando algumas coisas para que sejam chaves para que a gente possa entender a leitura, entender aquilo que está escrito da forma correta, né? Mas não basta, só isso aqui não basta, é necessário que haja realmente uma leitura, né? Tá bem? Então vamos lá, vamos embora, vamos começar o nosso Gênesis aí então. Quem está com a Bíblia aí quiser abrir Gênesis 1, né, e acompanhar. Até é interessante acompanhar um pouquinho, porque às vezes as versões são diferentes e assim a gente já vai vendo também como que a mesma coisa é dita com palavras diferentes, né? Gênesis 1, depois nós vamos falar sobre segunda, vamos fazer uma referência sobre segunda Pedro também. Vai ser interessante, acho que vai ser interessante. E é aquilo de sempre, né? Vai deixando depois, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, vamos conversar a respeito. Deixa no comentário ali, que assim que possível já a gente conversa ali também, tá bem? Vamos colocando ali. Então assim, ó, o livro de Gênesis, ele ele é maravilhoso, assim. Todos os livros da Bíblia são de uma forma maravilhosos porque eles vão trazendo uma autorrevelação de Deus. E Gênesis depois, agora, no decorrer agora, eu acho que vocês vão conseguir identificar Deus, Deus revelando a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar. É interessante isso, né? Lá em Gênesis 1, então, vamos começar essa parte da criação, né? Gênesis 1, no verso 1, no verso 2, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 2, no verso 2, vai dizer assim: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera. Então, nós temos no Gênesis 1, nós temos ali uma obra, e quando nós chegamos no capítulo 2, no verso 2, vai dizer que no dia sétimo, Deus acabou a obra que estava fazendo. Então, assim, Gênesis faz referência a um período de 6 dias. Gênesis faz referência a um período de 6 dias criativos, né? O sétimo dia não é criativo, é o dia de descanso. Então vamos lá, primeiro dia criativo. Existia ali, ele vai falar sobre luz e trevas, vai falar sobre separação da luz e das trevas. Está lá em Gênesis 1, no verso 3 até o verso 5. Segundo dia criativo, vai falar sobre a separação das águas, o céu abaixo das nuvens. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 6 até o 8. Terceiro dia, vai falar, isso aqui tudo importante, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso de novo. Terceiro dia, a palavra fala sobre a terra seca, fala sobre os oceanos, fala sobre os vegetais, sobre as ervas verdes. Está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 9 até o verso 13. Quinto dia vai falar sobre os animais marinhos, vai falar sobre os animais do céu. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 20 até o 23. Sexto dia vai falar sobre os animais terrestres e vai falar então sobre o homem. Gênesis capítulo 1, verso 24 até o 31. E no sétimo dia foi o dia de descanso e está lá em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Então nós temos 6 dias criativos. Capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação. Só ali está falando sobre criação para esse contexto de agora. Mas aí nós temos algumas questões. Eu acabei de salientar de propósito. A Bíblia fala que a criação foi em 6 dias. Nós sabemos que na questão teológica existem 2 contagens de tempo. Não sei se vocês se recordam disso. Nós temos a contagem nossa, a contagem do homem, que chamamos também de contagem literária, onde um dia corresponde a um dia, 24 horas. Mas se nós formos ver lá em 2 Pedro 3, verso 8, Pedro vai dizer que um dia para Deus equivale a 1000 anos. Então, a criação levou 6 dias ou levou 6.000 anos? Está falando aqui de dias ou está falando de eras? Ah, pastor, isso é importante? É importante, porque depois nós vamos entender o 4º mandamento. Tudo tem a ver uma coisa com a outra, tá bem? A gente não vai conseguir e também não tem muita necessidade agora, tá? Mas se nós formos ver o que está escrito, as interpretações, os estudos, né, da língua hebraica, a tradução da língua hebraica, se nós formos fazer esse estudo, e acredito que está disponível na internet para quem se interessar em pegar um pouco mais isso, se nós formos pegar a tradução da língua hebraica para a nossa língua, tem alguns detalhes na língua hebraica que nos faz compreender
que quando a Bíblia está falando, nesse caso aqui específico, sobre 6 dias criativos, através dos estudos, nós vamos entender que são 6 dias literais, ou seja, são 6 dias nossos, são 6 dias de 24 horas, manhã, tarde, noite. Não se trata de 1000 anos, como Pedro estava falando lá na sua segunda carta, tá bem? E como eu disse, esse conhecimento é importante para que a gente possa entender o mandamento lá, o quarto mandamento, quando fala sobre o dia de descanso. Lá o quarto mandamento fala sobre o dia de descanso, né? Então, o dia de descanso seria daqui 7.000 anos? Ou seria o sétimo dia? Então, vê que é interessante, uma coisa está linkada, está vinculada com a outra. Se tu não entende uma coisa, tu não entende a outra. E não existe mérito nenhum tu ler uma coisa que tu não entende. Não entendo, não, acho que não tem lógica nenhuma. Nós começarmos uma leitura e prosseguirmos numa leitura que realmente nós não estamos alcançando uma compreensão verdadeira, né? Muitas vezes tu já deve ter lido, que a criação foi feita em 6 dias, mas alguma vez tu questionou que dia é que é esse? Se é literário dos homens ou se é dias de Deus? O quarto mandamento, vai descansar no sétimo dia. Tá, mas em algum momento nós questionamos isso, sabe? Nós temos que ser questionadores, não dá para só ler. Porque se tu não agregar conhecimento, uma coisa é tu ler, outra coisa é tu agregar conhecimento a respeito daquilo que tu está lendo. Aí vale a pena, tá? Segunda questão que a gente tem aqui, ó, nesse capítulo 1, no verso 1 e 2. A palavra está dizendo, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Vamos devagar aqui. O que quer dizer sem forma e vazia? E ela era realmente sem forma e vazia. O profeta Jeremias, no capítulo 4, no verso 23, ele vai dizer: olhei para a terra e a vi sem forma e vazia, e não tinha luz. Não tinha luz. Tá? Então aqui, ó, é impossível a gente imaginar alguma coisa que não tenha forma. Tudo tem forma. Pode ser alguma coisa que está amassado, mas tem a forma. Tem alguma coisa que pode estar quebrado, mas tem a forma. Alguma coisa, de repente, era para ser redonda e está quadrada. Tudo bem, mas quadrada é forma também. Tudo é forma, né? Então, o que ele está dizendo aqui? A terra era sem forma e vazia. Não é que ela não tivesse uma forma geométrica. Tudo tem forma geométrica. A Terra, não é isso que ele está se referindo aqui. O seu modelo geométrico. Não é isso. Ele está dizendo que a Terra era sem forma e vazia. E quer dizer que a Terra não estava pronta para ser habitada. Entendeu? Quando fala que a Terra não tinha luz, o que precisa para um lugar ser habitado? Precisa ter um oxigênio, precisa ter a luz, precisa ter a água, por causa dos vegetais também, e também para que haja uma atmosfera, né? E a Terra não tinha isso. Então, quando diz que a Terra era sem forma e vazia, ela está dizendo aqui que a Terra não estava pronta para ser habitada. Ela não tinha a forma correta para ser habitada. Por isso, ela era vazia. E assim nós vamos compreendendo o Gênesis 1. Né? Como é que eu vou ler todo o Gênesis e chegar a Apocalipse se eu não conseguir entender nem a criação ainda? Tá bem? Então, quando diz que a Terra era sem forma, não está dizendo
que ela não tinha uma aparência. Não, ela tinha a aparência já. Ela tinha a sua forma, o seu formato, mas ela não tinha uma forma adequada para ser habitada, por isso ela era vazia. Como é que nós podemos ter essa garantia que a terra era vazia? Onde é que nós podemos encontrar essa explicação? Se tu abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 18, vai dizer, o próprio Deus vai dizer, diz o Senhor, que criou o céu, que moldou a terra e a fez, ele a fundou, e ele não a criou para estar vazia, mas ele formou para ser habitada. Então o profeta está dizendo aqui que quando Deus olhou para a terra, ela estava vazia, mas ele não criou ela para estar vazia, ele criou ela para ser habitada. Isso aqui, Isaías 45, 18, está confirmando Gênesis 1. Está caindo um pouco o sinal aqui, tomara que dê. Né? E vê como é que funciona a Bíblia, como é que funciona. Moldou a terra e a fez. Ele não a criou para estar vazia. Ou seja, ela estava vazia, mas ele não a criou para estar vazia. Ele a formou para ser habitada. Formou para ser habitada, ou seja, estava vazia. Para que a terra tivesse para que a terra fosse habitada, era necessário que ainda fosse criado um ambiente favorável. Um ambiente favorável. E esse ambiente favorável, então, ele começa a ser criado a partir do verso 3 do Gênesis capítulo 1. Depois dá uma olhada lá. A partir do verso 3, esse ambiente que antes era desfavorável, aí começa a ser criado. Nós olhamos aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Então a terra era sem forma e vazia porque Deus ainda estava no começo da sua criação. Mas a partir do verso 3, nós temos a explicação, então, nós temos a continuidade da criação e mais do que isso, nós temos a explicação de como esse processo aconteceu. Ele começa então a criar matéria, ele começa a criar o espaço, né, mas tudo ainda estava muito desorganizado, tudo muito fora de lugar, muito fora, ainda não era um ambiente favorável para ser habitado, mas ele começa então ali a partir do verso 13 a criar e organizar, e nós vamos ver essa organização depois que é tremenda. Ele começa a organizar toda a situação, ele começa, tem um momento da criação, tem um momento da organização que é fantástico, né? Ele vai dando ordem no sentido, vai organizando tudo aquilo, ele cria luz, ele faz separação entre as águas, ele cria a atmosfera, ele cria os vegetais que vão gerar o oxigênio, né? Então, o que está acontecendo? De início, a Terra era sem forma e vazia, e ela não era habitável, o ambiente não era bom, era um caos, na verdade, era um caos. E Deus começa a organizar esse caos, tornando o lugar, fazendo com que o lugar seja um lugar habitável. Tá bem? Então nós tivemos a primeira questão interessante, que seria a questão do tempo, né? 6 dias literais, dia de homens, ou o dia de Deus, 1000 anos cada dia. Depois nós tivemos a segunda questão, que é a terra sem forma e vazia, para que a gente possa entender o que quer dizer esse sem forma e vazia. E aí nós entramos numa terceira questão também interessante. Veja bem como é importante ler devagar, usando as vírgulas, usando tudo. Pode ver que a gente não chegou ainda no Gênesis 2. Nós ainda estamos vendo Gênesis capítulo 1, ainda verso 1 e 2. Né? Então, nesse contexto do do capítulo 1, verso 1 e 2, ainda tem uma terceira questão,
que é o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí eu te pergunto assim, como que o Espírito, seja questionador, e quando tu tiver as questões, busca as perguntas. Busca as perguntas, vai para dentro da Bíblia, que a Bíblia mesmo vai te responder. Né? Lembra também de convidar sempre o autor. Toda palavra foi divinamente inspirada, então convida o autor. Escritor tiveram vários. O autor só um. Então convida o Espírito Santo, que ele vai te mostrar onde é que estão as respostas. Está tudo na Bíblia. Terceira questão interessante. Veja bem. A Bíblia diz: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas que jeito que o Espírito se movia sobre as águas, se a palavra, a própria Bíblia só vai falar em água a partir do terceiro dia. Está lá no Gênesis 1, verso 9, até o 13, se eu não me engano. Antes não fala de água. Então como é que o Espírito se movia sobre as águas? Mas que água é essa? Da onde que saiu isso? E aí tem uma chave aqui maravilhosa, para que a gente possa começar a entender a criação e, mais do que isso, começar a compreender mais aquilo que eu digo quase todo encontro. Revelação progressiva de Deus. E dentro dessa questão da revelação progressiva de Deus, tu nunca vai conhecer mais de Deus se tu não tiver disposto a conhecer. Deus, ele se revela para quem está disposto. Olha bem, Gênesis, do 1, se tu for ler, capítulo 1, do verso 1 até o verso 2, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É isso. Gênesis 1, do verso 1 ao verso 2, é um resumo de toda a criação. Moisés, que foi o escritor de Gênesis, ele poderia ter encerrado aqui. Quando fala sobre criação, Moisés já poderia ter parado aqui. Por isso que a gente não entende de onde que saiu essa água. Não, na verdade, Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, está falando, é um resumo da criação. A partir do verso 3, começa o detalhamento do trabalho. Começa o detalhamento do processo. Moisés, ele já poderia ter passado lá para Gênesis 3, onde já vai falar sobre a serpente. A serpente lá, aquela questão que nós já vimos antes, né? A serpente sendo amaldiçoada, a descendência também, falando que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Quando Moisés relata Gênesis 1, do verso 1 ao verso 2, ele fala ali, ele resume a criação. Ponto. Ponto. Está resumido a criação. Olha, antes não tinha nada e aí fez tudo e o Espírito é isso. E depois já poderia ter passado logo para o capítulo 3 de Gênesis. Mas nós temos que lembrar, não podemos jamais esquecer que Deus é um Deus de processo. Então, nós vemos no verso 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis o resumo da criação, e a partir então do verso 3 até o capítulo 2, verso 4, ainda de Gênesis, Deus vai mostrar como é que tudo foi feito. Ele vai começar a detalhar então a criação. Deus é Deus de processo. Então ele vai detalhando os seus processos. Olha como é interessante isso. Nós temos o resumo da criação, e a partir do verso 3 de Gênesis, capítulo 1, essa criação ela vai sendo revelada progressivamente.
Tremendo isso, tremendo. Aí então, tu tendo isso, tu já vai conseguir entender. Agora, quando tu lê Gênesis capítulo 1, tu já vai ler ele com um entendimento, com uma mente diferente. E tu vai começar a entender. Também isso é uma característica da escrita de Deus. É uma característica do ensino de Deus, essa revelação progressiva, essa forma de comunicar as coisas, né? Primeiro ele resume. Quando nós vamos ver a criação do homem também, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois ele vai detalhar, ele resume. Olha, o homem vai ser assim, 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 a nossa imagem, nossa semelhança. Depois ele vai e detalha como é que vai ser feito, porque Deus é Deus de processos e de detalhamento, tá bem? Ó, se nós formos ver ainda dentro da criação do homem, lá no verso 26 do Gênesis capítulo 1, mostra Deus falando isso, falando que vai fazer o homem. Mas ele não fala como. Ele vai falar como lá no capítulo 2, no verso 5. A partir dali, ele entra, a partir do verso 5 do capítulo 2, ele vai entrar no detalhamento do processo da criação do homem. É assim que tu tem que compreender a Bíblia, é assim que tu tem que ler a Bíblia. No momento que tu entender, viu? Ela mesmo, a Bíblia mesmo responde. Tu disse assim, tu disse para a Bíblia, Bíblia, eu não entendo esse Gênesis 1:2, eu não entendo de onde é que saiu essa água. Aí tu olha no verso 3, ela começa a te mostrar o detalhamento. Ali só tinha o resumo, né? Mas se tu não for buscar o detalhamento, tu não vai conseguir compreender. Esse é o entendimento da Bíblia, e essa é uma chave para que a gente possa avançar realmente na compreensão da bíblica. Quer ver? Falamos agora, Gênesis 3, verso 15, vai falar Deus revelando para a serpente o futuro da sua descendência e o futuro da descendência da mulher. Né? Ele disse, olha, a descendência da mulher vai ferir a tua cabeça e tu vai morder o seu calcanhar. E nós vimos que o que é isso? Já era aqui uma revelação futura, messiânica. A Aline, Deus abençoe, irmã Tatiane também, grande abraço, irmão Preto também. Aqui, nós já vimos em outro momento que era Deus dizendo, olha, no futuro, Cristo vai se levantar e ele vai tirar a tua autoridade. Isso aqui está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, 15. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, vai dizer assim, quando o vi, tá, João, tá? Quem escreveu Apocalipse foi João. Então João está falando de Cristo. João está dizendo, quando eu vi a Cristo, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita. E ele disse, João, não temas, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e eu sou aquele que vive. Eu estive morto. Olha o que diz lá em Gênesis, diz assim, ó, tu ferirá o seu calcanhar. Quando ele está falando aqui ferirá seu calcanhar, ele está dizendo assim, a tua descendência vai crucificar ele, mas ele vai ressuscitar. E ele vai ferir a tua cabeça. Lembra? A cabeça tem a ver com poder e autoridade. Ele vai tirar o teu poder, ele vai tirar a tua autoridade. Eu estive morto. Então, ele foi ferido no calcanhar. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou vivo pela eternidade. E aí vem algo assim que é tremendo. E tenho as chaves do inferno e da morte. Ou seja, eu feri a cabeça da serpente. Eu tirei dela sua autoridade. Eu tirei o seu poder. Então, olha que linda essa revelação.
ela começa em Gênesis 3,15 e ela se completa em Apocalipse 1:17 e 18. Cristo dizendo, realmente, ele me feriu o calcanhar, eu tive morto, mas eu estou vivo e eu tomei dele a chave da morte e a chave do inferno. É tremendo isso aí, chama revelação progressiva, né? É a forma que Deus usa para comunicar, para ensinar. Sabe, ele vai revelando, ele vai se revelando ao homem progressivamente, ou seja, ele vai se revelando pouco a pouco, ele vai se revelando devagar, ele vai revelando aos poucos, ele vai se revelando progressivamente. Ele foi se revelando para a humanidade progressivamente, né? Numa clareza. Ele foi trazendo então aqui uma clareza pouco a pouco, né? E foi se mostrando. Então a revelação progressiva é isso. Se refere à forma que Deus escolheu para se revelar, para revelar a sua vontade, para revelar os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, tá bem? E também a forma que ele escolheu para nos ensinar. Na maioria das questões bíblicas, ou a maioria das questões bíblicas, elas não são reveladas na sua totalidade. Na sua totalidade. Ela vem sendo revelado justamente aos poucos. E quando nós entendemos essa questão de revelação progressiva, nós começamos a ter um entendimento melhor sobre os textos. É o que eu digo. A gente não tem como trabalhar o texto todo aqui, trabalhar a Bíblia toda aqui, mas a gente vai dando chaves que vai te dando acesso, tu vai entrando para dentro da Bíblia de uma forma diferente, tá bem? Revelação progressiva também tem muito a ver com quem nós somos e o tipo de vida que a gente está vivendo. Se nós quisermos ter uma vida com Deus verdadeira, nós precisamos aceitar a revelação progressiva também na nossa vida. Tem uma passagem de Paulo que eu acho muito interessante, eu não vou lembrar agora qual, não me lembro, talvez seja Coríntios, eu não lembro. Mas Paulo, ele começa dizendo assim, eu sou um pecador. Em seguida que Paulo converteu, ele disse assim, eu também sou um pecador. Né? Tá bem, ele se reconhece como um pecador, mas talvez ele, eu sou um pecador, eu sou um pecadorzinho. Mas com o tempo ele vai passando, a fé dele vai sendo edificada, a fé vai trazendo uma revelação maior para ele, e ele vai entendendo que, na verdade, ele não é só um pecador, mas ele é um grande pecador. Mas a revelação progressiva ainda vai mais além. E quando ele chega num nível maior da sua vida espiritual, ele chega numa compreensão maravilhosa. Ele diz assim, na verdade, eu sou o maior dos pecadores. Paulo começa a sua caminhada dizendo, eu sou pecador como todo mundo. Aí ele começa a entender o que Deus espera dele, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de ti. Ele começa a observar a sua própria vida. Ele começa a observar os seus próprios caminhos. E ele diz assim, eu sou um grande pecador, cara. Estava errado, cara. Sou um grande pecador. E aí ele começa a trabalhar a vida dele em cima dessa revelação. Ele não se tem por inocente. Eu faço porque os outros fazem. Não. Ele não bota a culpa em ninguém. Ele diz, cara, eu sou um grande pecador.
E conforme essa revelação aumenta, ele diz assim, ó, eu sou o maior pecador de todos. A revelação progressiva é algo que Deus escolheu, uma forma que Deus escolheu para revelar a si mesmo, mas também para que nós possamos ter uma revelação de quem nós somos. Para que hoje eu tenha uma revelação de que tipo de fé eu estou vivendo, que tipo de vida cristã eu estou vivendo, o que é a minha casa, sabe? Que forma que a minha casa está vivendo, a minha família, meu dia a dia. Ah, eu sou um pecador, mas eu sou... E dificilmente hoje em dia alguém diz eu sou um pecador. Todo mundo diz, eu sou crente, eu sou cristão e eu tenho fé. Sabe? Verdadeira. A revelação progressiva é isso que Paulo viveu, mas essa experiência sobrenatural que Paulo viveu. Eu sou um pecador e daqui a pouco ele percebe, eu sou um grande pecador. E passado mais um tempo da sua vida, ele vai dizer assim, eu sou o maior deles, cara, eu sou muito pecador. Sabe, eu olho para minha vida, eu sou muito pecador. Eu olho para minha casa, eu sou muito pecador. Eu olho para minha família, eu olho para a forma que eu vivo, que eu falo. Eu olho para os meus dias e eu sou muito pecador. Eu sou o maior de todos. Não existe desculpa para mim. É isso que Deus quer, sabe? Essa clareza. A revelação progressiva, ela vai pouco a pouco trazendo uma clareza de quem é Deus e de quem nós somos. Se isso não está acontecendo, então vamos começar a duvidar, vamos começar a buscar, vamos começar a duvidar de nós mesmos e vamos começar a duvidar de muitas questões aí que envolve a nossa fé. Tá bem? Então nós vimos aí primeira questão, segunda questão, terceira questão, e nós vamos ver a quarta questão. Também está lá dentro do Gênesis 1. Processo de criação, o processo criativo durou 6 dias. E é por isso que eu falei lá no começo. Olha que tremendo isso aqui. Revelação progressiva também. Organização, organizando o caos. Esses 6 dias, eles é só ler. Tá ali. Ninguém está inventando nada. Tá ali e sempre teve. E agora, quando tu for ler a Bíblia de novo, tu vai ler ela de uma forma diferente. Esses 6 dias são 6 dias literais, são dias de homens. Mas eles são divididos em 2 partes. Primeira parte, foi criado a base do universo. Foi criado a estrutura do universo. Nos próximos 3 dias, Deus preencheu aquilo que estava criado. Primeiro 3 dias, criou a base, criou a estrutura, criou ambiente. Os próximos 3 dias, ele habitou o ambiente. Amém? Irmão, aqui eu quero trazer algo importante para a nossa vida. E é algo que faz... é a essência do perfil de Deus. Deus é totalmente organizado. Ele planeja, ele executa e ele avalia. Pastor, onde está isso? Está na criação também. Não saímos ainda de Gênesis 1. Está tudo ali. Tudo que nós formos fazer, precisa ser planejado. Deus, ele é um ser que ele planeja. Deus, ele planejou todo a criação, ele não saiu criando.
Aliás, ele próprio criou o planejamento. O planejamento não existia, nada existia. Foi tudo criado por Deus. Né? Então, é interessante que a gente venha adotar isso na nossa vida, irmão. Planejamento, organização. Quer ver? Talvez não está com a tua Bíblia aberta aí. Primeiro dia. Lembra? Nós falamos lá no começo. Primeiro dia, luz e treva. E aí houve ali separação das luzes e das trevas. Gênesis capítulo 1, verso 3 até o 5. Isso foi no primeiro dia. Mas se a gente for para o quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Deixa eu tentar falar devagar aqui. Primeiro dia, estrutura. Fala sobre luz, fala sobre treva, fala sobre separação. Depois tu lê devagar ali. Separação entre luz e trevas. Feito isso, vamos preencher a estrutura então. Com o quê? Com o sol, com a lua e com as estrelas. Primeiro dia, ele mexeu na estrutura. No quarto dia, ele preencheu a estrutura. Segundo dia da criação, lembra? Falando sobre separação das águas, o céu embaixo das nuvens, está lá em Gênesis 1, verso 6 em diante, estrutura. Separação das águas, questão lá do céu, questão das nuvens, estrutura. Isso foi no segundo. No quinto, ele preencheu. Ele primeiro mexeu nas águas. Ele criou a estrutura no segundo dia. No quinto dia, ele criou os animais marinhos e as aves do céu. Começou a pegar isso aí, começou a entender agora. Segundo dia, ele mexe nas águas e no céu, na estrutura das águas e na estrutura do céu. No quinto dia, ele cria o animal marinho e as aves do céu. Olha como é que faz. Primeiro dia, mexeu na estrutura. No quarto, preencheu a estrutura. Segundo dia, mexeu na estrutura. Quinto dia, ele preencheu a estrutura. Terceiro dia, ele vai falar, ó, tá lá, terra seca, oceano, vegetais, ervas verdes, Gênesis capítulo 1, verso 9 até o 13. Terceiro dia, estrutura, ele está estruturando, terra seca, oceano. No sexto dia, ele vai preencher isso. Ele cria os animais terrestres e os homens. 6 dias criativos, divididos em 2 partes. 3 dias para mexer na estrutura. E depois que a estrutura está mexida e está pronta, 3 dias para preencher a estrutura. Primeiro dia, luz e treva. Quarto dia, primeiro dia, luz e treva. Segundo dia, separação das águas. Terceiro dia, terra seca. 3 dias de estrutura. A partir do quarto dia, ele começa a fazer preenchimento. A partir do quarto dia, ele preenche lá o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, animal marinho e as aves. E no sexto dia, os animais terrestres e o homem. Entendeu? 6 dias de criação. Olha quanta coisa nós já conseguimos caminhar aí sem sair do Gênesis 1. Tá bem? 6 dias criativos divididos em 2 partes. Isso é planejamento. Primeiro eu crio a estrutura, depois eu preencho a estrutura. Isso é planejamento. Essa foi a quarta questão, que é levantada em Gênesis capítulo 1. Quinta questão, que faz parte também, tem que fazer parte da minha e da tua vida. Nós já vimos aqui que isso é importante demais para mim e para a tua vida. Planejamento, organização. Mas a quinta questão, se nós formos ler a partir do verso 3, todos os 6 dias ali de criação,
toda a criação, no final, vai dizer assim, e viu Deus que era bom. Ele criou, 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 e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aqui para nós encerrarmos, que já está passando bastante tempo de novo, é que não adianta a gente querer fazer muito rápido também. Conforme a revelação vai aumentando a cada encontro nosso, a tendência é, por mais que eu tente resumir, e tento bastante, acredite nisso, está bastante resumido, o nosso tempo vai ser maior, não tem jeito não. Olha só, para que a gente possa encerrar. Viu Deus que era bom, tá bem? E aqui entra algo mais do perfil de Deus. Ele avalia. Ele avalia. Nós temos aqui, como é que eu vou dizer? Nós temos aqui etapas da criação que passam pelo planejamento, pela execução e pela avaliação. Gênesis 1 fala sobre isso. E quando a gente vê ali os 6 dias de criação, ele mexendo na estrutura e depois ele preenchendo a estrutura e depois ele dizendo e viu Deus que era bom. Planejamento, execução e avaliação. Perfil de Deus. Perfil que ele espera encontrar na minha e na tua vida. Perfil que ele espera encontrar na nossa casa. Porque senão nem as bênçãos não conseguimos desfrutar, irmão. Se tu não for alguém organizado, Deus não vai te abençoar. E tem gente que é tão desorganizada que Deus pode até capaz de abençoar e a pessoa não perceber que está sendo abençoada. Então, aprenda a planejar antes de executar. Não deixa... como eu falo isso? Não deixa as coisas para a última hora, irmão. Não deixa as coisas para a última hora. Não fica gastando além daquilo que é necessário, daquilo que tu pode. Não desperdiça. Não seja alguém que desperdiça. Não desperdiça comida. Não desperdiça dinheiro. Não desperdiça tempo. Faça tudo planejado, irmão. Faça tudo planejado. Sabe? Não fica desperdiçando. Não, seja alguém prevenido. Sabe, ser prevenido faz parte do planejamento. Uma pessoa que não se planeja, ela vai acabar correndo sem necessidade e muitas vezes essa correria não vai dar certo. Se planeje, seja alguém organizado na sua vida. A pessoa que se planeja é uma pessoa que ela tem uma organização. Uma pessoa que ela tem uma organização. Ela não faz as coisas de qualquer jeito, ela não deixa as coisas para a última hora, ela não desperdiça tempo, ela não desperdiça dinheiro, ela não desperdiça comida, ela não desperdiça nada. Ela não desperdiça a sua vida. Ela não desperdiça possibilidades de oportunidades. Sabe? Uma pessoa que se planeja, ela não vive de qualquer jeito. Ela pensa, ela se organiza. Então se organize, irmão. Porque esse é o perfil de Deus e nós somos espelhos refletindo a glória dele. Então, esse perfil ele tem que ser visto dentro da tua casa, irmão. Como é que a tua casa vai ser de qualquer jeito, irmão? Como é que as suas contas vai ser de qualquer jeito, irmão? Como é que as coisas, como é que teus filhos vão ser de qualquer jeito, irmão? Se abrir o teu guarda-roupa, como é que pode daquele jeito lá? Não dá, irmão, não dá. Tem que ter planejamento, irmão. Tudo tem que ter planejamento, sabe? Aprenda a se planejar antes de fazer. E aí então execute. Mas não basta o planejamento e a execução. Nós precisamos ter também a avaliação. São os 3 itens de Deus, da criação. Tudo que Deus vai criar, ele primeiro tem o planejamento, a execução e a avaliação. Viu Deus que era bom. Escuta, já são 9 horas da noite. Será que tu avaliou como é que foi o teu dia hoje, irmão? Será que tu parou para pensar? Tu tens parado para pensar como é que os teus dias têm sido? Tu tens avaliado
Como é que tu tens tratado os teus dias? Como é que tu tens tratado os teus negócios? Como é que tu tens tratado as pessoas que convivem ao teu redor? Será que no final do dia tu tens feito uma avaliação da tua vida? Será que tu tens feito no final do dia, no final da semana, no final do mês, estamos chegando aí no final do ano, tu tens feito uma avaliação do tempo que tu tens perdido dentro de casa? Do tempo que tu tens desperdiçado no teu dia, não fazendo absolutamente nada ou fazendo o que não era para fazer. Sabe, nós precisamos fazer uma avaliação. Muitas coisas não mudam. Isso é regra básica, equação fácil. Muitas coisas não mudam na nossa vida porque falta uma preocupação com a qualidade daquilo que nós estamos fazendo e falta preocupação com uma qualidade daquilo que nós estamos vivendo. Se eu me preocupo com a qualidade, eu avalio o meu dia, eu me avalio. Agora, as coisas não mudam por quê? Porque para mim tanto faz a qualidade do que eu estou vivendo. E aí, irmão, não adianta. Aí não adianta pedir bênção, não adianta. Será que a forma que eu tenho vivido meus dias é a melhor forma? Será que a forma que eu tenho gastado o meu tempo é a melhor forma? Será que a forma que eu tenho gastado a minha vida é a melhor forma? A forma que tu fez o teu trabalho hoje foi a melhor forma? Aquilo que eu estou fazendo para Deus, e aí puxando aqui para o lado espiritual já, aquilo que eu estou fazendo para Deus, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que a minha fé, será que a minha vida na igreja é a melhor vida? Será que eu estou servindo a Deus da melhor forma ou será que eu estou murmurando? Eu até faço, mas tem vezes que eu faço de cara feia, eu faço de má vontade. Avalia, irmão. Avalia. Avalia, porque só através da avaliação nós vamos conseguir compreender a qualidade daquilo que nós estamos vivendo. E aí, então, vamos mudar o que nós estamos vivendo. É necessária avaliação. Sabe? De que forma que nós estamos tratando as nossas finanças. A finança pessoal, a finança da casa, a finança da empresa. De que forma? Será que eu estou preparado para receber algo melhor? De que forma que eu estou preparado? Eu não sei nem o que eu estou vivendo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, não sei a qualidade. Como é que eu posso achar ruim alguma coisa que eu não sei? Tá bem? Execução. Execução sem planejamento, sem avaliação, na maioria das vezes vai te levar a perdas. Perdas e fracassos em todas as áreas. A pessoa se larga muito louca só fazendo. Não pensa, não planeja, deixa tudo para a última hora, desperdiça. Gasta o que não é para gastar. Né? E aí ela só executa. Mas nós estamos vendo aqui o perfil de Deus. Primeiro planeja, depois executa. E aí depois tu vai ver, será que eu fiz certo? A forma que eu agi certo? E aí tu vai ver, não fiz, fiquei endividado. A forma que eu respondi gerou problema na minha casa. A forma que eu estou agindo está trazendo problema. Então eu vou mudar. Faça avaliação, meu irmão. Não adianta ficar vivendo igual louco, só vivendo. Tem que fazer avaliação, irmão. Tem que fazer avaliação. Tá bem? Muitas pessoas podem até pensar, e a maioria das pessoas, realmente elas pensam que elas estão fazendo tudo da melhor forma. Mas elas não se preocupam em fazer realmente uma avaliação daquilo que estão fazendo. Né? Elas não se preocupam em saber se realmente elas estão fazendo aquilo com qualidade, se Deus acha que tem qualidade naquilo. Faz avaliação, irmão. Faz avaliação, não tem muito o que falar nisso não. Né? As pessoas, quando tu só executa, tu está correndo o risco de continuar vivendo
da forma que tu sempre viveu, né? O que tu está fazendo agora, a qualidade que... Qual é a qualidade da tua vida? Para Deus, mano. Para Deus. Que a tua vida tem qualidade? Teu dia de hoje, qual é a qualidade que teu dia teve para Deus? Qual é a qualidade que teu dia teve? Sei lá. Né? Planejamento, execução e avaliação. E aí nós vamos poder ter a certeza, vamos poder deitar nossa cabeça no travesseiro com a certeza que estamos vivendo da forma correta e a nossa vida realmente tem uma qualidade e nós podemos descansar porque tudo vai dar certo. Agora, se tu continuar agindo de forma irresponsável, meu, as perdas estão aí. Os fracassos e as derrotas também estão aí. Tá bem? Esse foi o 6º encontro, viu? Maravilhoso. O que eu falei lá no começo? Que Gênesis não fala só da criação, mas fala também da revelação de Deus e da nossa própria revelação, né? E não saímos ali, ó, não saímos de Gênesis 1, né, capítulo 1. Então, assim, ó, não dá pra gente ficar lendo muito Bíblia sobre Gênesis, mas isso aqui é só um início, assim, eu só te dei o início para que tu possa pegar a Bíblia e agora tu possa compreender a forma que Deus usa para se comunicar e também para ensinar. Se comunicar, se revelar e ensinar. Tá bem? Um grande abraço. Terça-feira que vem nós vamos fazer de novo e aí vai ser a última, depois só o ano que vem, porque aí vem Natal, vem Novo, a gente tem mais as coisas para organizar também. Tá? Mas vai ser bem legal também. Vai ser bem legal, já está pronto tudo também. Tá bem? Um grande abraço, Deus abençoe, uma semana aí de paz, de alegria, de sucesso.